qual que é a vantagem da gente ter um software de engenharia com uma plataforma única. Ou seja, imagina que legal, você usar uma única ferramenta para parametrizar todos os seus componentes que você tem dentro da sua automação. E detalhe, a partir do momento que você tem uma única ferramenta, não seria ainda mais bacana se você, cada componente que você quiser configurar, você clica em cima desse componente e o próprio sistema, o seu próprio ambiente de engenharia se adapta à configuração desse componente que você está querendo parametrizar? Não seria bacana? Então, a partir de agora, a gente fala de uma plataforma única de automação. A gente fala do TI Portal. A gente fala de automação completamente integrada. Tudo bem. E o que vem ser esse termo, automação completamente integrada? Sinceramente, não é um termo novo. A Siemens trabalha com esse termo há pelo menos 20 anos. Alguns outros fornecedores de automação também utilizam o mesmo conceito, com um nome ligeiramente diferente, mas a ideia é que você coloque, como o Vitório bem frisou, diferentes softwares de automação ou sistemas de automação trabalhando dentro do mesmo ambiente. Esses softwares, eles já eram integrados no passado. Como é que a gente fazia isso? O Step7, o Simatic Manager, era um software de automação da Siemens, o InCC, outro software de automação. E aí, quando você criava um sinal no campo, quando você criava um alarme, esse alarme aparecia de uma certa forma no InCC, no software de visualização. Márcio, o que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que o tamanho dos projetos tende a ficar muito maior. A complexidade dos projetos tende a aumentar muito, e daqui a pouco eu vou começar a usar alguma dessas funções de integração. E a Siemens entendeu que não ia ser possível chegar num cenário de indústria 4.0 ou aonde nós queremos chegar, mas o fato é, softwares diferentes, trabalhando em conjunto, sendo sincronizados de uma forma mágica, de uma certa forma ou de outra, em algum momento ele vai esbarrar em limites operacionais ou funcionais. Então, o que fez a Siemens com o TI Portal? Não existem duas bases de dados sendo sincronizadas. Um projeto no TI Portal, seja eu estou trabalhando com Motion, seja eu trabalhando com PLC ou IHM, é uma coisa só, é uma única base de dados. E aí, conforme a necessidade, os sistemas diferentes vão trocando dados entre si. É um sinal de campo que eu ponho na IHM, é um alarme de uma gaveta inteligente que eu consigo colocar diretamente na IHM, é um software de gestão de energia que consegue ler um dado de consumo do medidor. E isso acontecendo de forma transparente para o usuário. Márcio, muito do que você vem falando, as empresas já estão acostumadas, a grande maioria, ou uma grande quantidade de pessoas já usam aqui o TI Portal e já vem trabalhando com esse conceito de integração. O conceito de integração, principalmente dentro do ambiente TI Portal, atrelado a tudo que a gente vai conversar ao longo aqui dessa noite, vai te possibilitar os 30% de engenharia. O que vem de novo, então, no TI Portal? Na versão atual. O que vem de novo é que as funções de gerenciamento de energia, nessa versão, agora estão 100% incorporadas, desde um sinal de campo até uma função de HM, levando a informação de consumo de energia para um ambiente corporativo. Mas, e aí, Márcio, qual é o futuro? Qual é o futuro? Esperem as próximas versões. E mais, cada vez mais, nós vamos utilizar e implementar funções comuns que, independente de você estar trabalhando com motor, com inversor, com automação, com safety, com IHM, essas funções de integração vão ser exploradas. Essa que vai ser a ideia, literalmente. E detalhe importante, tem muito fabricante aí no mercado que ele traz para vocês um conceito de automação completamente integrada. Mas quando você vai olhar a fundo, é simplesmente o faceplate, ali o que a gente chama de máscara, que a partir do momento que você clica, ele abre softwares diferentes, que tem as bases de dados separadas. Você acaba de ter que fazer de novo completamente aquele trabalho de realocação, tráfego de tabelas de dados em Excel, seja lá da forma que você tiver. Então, existem sim muitas empresas no mercado que vendem uma teoria aí que você precisa olhar a fundo, porque a Siemens demorou muito tempo e gastou muitas horas de engenharia para desenvolver uma plataforma completamente padronizada e única. Então, abra um olho, por favor. Bom, agora que a gente contextualizou um pouco mais da parte de automação na plataforma única de dados, a gente começa a entrar cada vez mais na parte de automação da máquina. Então, vamos cada vez ver mais a parte prática. No caso aqui, a gente tem uma máquina, digamos que é uma máquina que faz o empacotamento aqui de final de linha, e essa máquina ela tem sim o seu eixo fixo
com todas as suas partes concernentes a esse eixo fixo, como a acoplagem, o sincronismo de todos esses eixos, os discos, entradas e saídas. Então, a partir de agora, eu conto com a ajuda do Márcio, justamente para ele mostrar como a gente faz essa parte, a automação da parte de motion dessa máquina. Mas espera aí, você quer que eu fale de motion usando essas funções mecânicas tradicionais? Caixa de câmbio, caixa de sincronismo? É isso que você quer que eu faça? Não, desculpa, eu não tenho esse know-how. Ainda mais com um monte de especialista que eu sei que tem aqui. Ó. Tô fora. Cara, eu sei que você é um cara mais de automação do que especificamente da parte motion, mas será que uma ferramenta completamente integrada, uma ferramenta única, não ajudaria também a gente estar automatizando e configurando a parte motion de uma forma simples? Bom, agora você usou a palavra de $1 milhão, você usou a palavra integrada. Então, de forma integrada, sim, tá? Eu consigo fazer esse trabalho, mesmo não sendo um engenheiro mecânico. Por que eu estou frisando isso, pessoal? Porque, por exemplo, se a gente olhasse aqui o funcionamento dessa máquina, nitidamente você vê que ela tem uma velocidade de operação e os movimentos mecânicos que essa máquina executa estão 100% atreladas ao sincronismo a partir dessa velocidade de operação. E aqui começa a entrar a mágica da engenharia mecânica, de alguma forma, por engrenagens, discos CAN, saída output CAN, alguma tecnologia vai ser utilizada para sincronizar esses movimentos. De forma que, se amanhã ou depois algum novo movimento for necessário em função de uma nova versão de produto, em função de uma nova demanda de mercado, o engenheiro mecânico vai ter que redesenhar todo o sistema mecânico. E, infelizmente, eu faço ideia do que é um disco CAN. Mas eu não tenho a mínima possibilidade de projetar um disco CAN. Porém, eu posso mudar um pouco o conceito dessa máquina e aí eu operar essa máquina de uma forma eletrônica, de uma forma um pouco mais virtualizada. De que forma? Então, eu teria um eixo principal, que ele vai ser virtual, ele não precisa nem existir. Ele é virtual por quê? Porque ele vai ditar a velocidade da máquina. Então, quando alguém falar qual é a velocidade de operação dessa máquina, você está imputando essa velocidade para esse eixo virtual. Todas as funções de sincronismo ou os movimentos mecânicos que essa máquina tem que executar, você vai implementar a nível de software. E a comunicação, o comando, a troca de dados com o sistema de acionamentos através de redes digitais. Aqui é o momento que o engenheiro mecânico dá um pulo de 2 metros de altura. Quando a gente fala para ele, vamos fazer o seguinte, vamos substituir o sincronismo mecânico da sua máquina por um sincronismo eletrônico. Ele fala, não vai funcionar. Sim, funciona, é comprovado, a gente consegue entrar nessa seara num outro nível, num outro momento. O foco aqui agora seria a questão integrada. Bom, uma vez que eu não preciso desenhar essas funções mecânicas, sei lá eu como é que se faz isso, mas eu consigo fazer em nível de programação, em nível de software, como uma plataforma de ambiente integrado vai facilitar a minha vida? Porque, lembrando, eu preciso fazer essa máquina funcionar. Neste momento, um ambiente integrado, ele vai te possibilitar, ele vai te fornecer blocos de controle, blocos tecnológicos, funções prontas, que tudo aquilo que você precisa para, por exemplo, trocar informações com o sistema de acionamento, seja via rede ou sinais convencionais, mandar informações para uma IHM, criar o desenho, a função mecânica de sincronismo que tem que ser executada a partir do eixo principal. Tudo isso o ambiente já tem integrado. Você vai usar, você vai parametrizar. E aí, de tal forma que eu vou me concentrar na lógica de controle dessa máquina. Eu não vou querer saber como é que eu faço lá a função mecânica. Eu vou simplesmente ter blocos, ou programas, bibliotecas prontas, que ele vai me integrar desde o sinal de campo até uma informação que está indo para uma IHM, ou até mesmo a função mecânica em si, numa única plataforma. De tal forma que mesmo eu, Márcio, não sendo um especialista mecânico, eu consigo fazer funções mecânicas em nível de programa, em nível de lógica. E aí eu vou começar a olhar o quê? Somente para a máquina. Eu não olho para o detalhe da implementação, eu olho o sistema de uma forma macro. Márcio, quer dizer então que agora para eu fazer toda a parte de motion de uma máquina, eu só imagino esse eixo virtual e em cima desse eixo virtual eu vou colocando esses objetos
tecnológicos e eles vão fazer toda a parte de movimentação da minha máquina? Isso aí está me lembrando brincadeira de criança, cara. Está me lembrando Lego. Quase isso. A ideia vai ser justamente essa. Você vai pegar os seus blocos de controle, com as suas funções mecânicas já incorporadas, até mesmo em algum momento com funções kinemáticas, funções avançadas de motion control, funções avançadas de posicionamento, e você vai usar esses blocos. Esses blocos vão estar prontos. E esse bloco, de novo, do momento que você colocou o sistema de acionamento para comunicar na rede, até o momento que você está colocando isso num IHM, ou colocando isso para rodar, ou fazendo o comissionamento, o startup desse sistema, isso tudo vão ser blocos prontos que você vai usar quase como se fosse um Lego. Uma das funcionalidades possíveis, por exemplo, indo aqui um pouco mais do detalhe, um ambiente de ferramenta de engenharia integrada vai me permitir, por exemplo, em uma das funções de controle, eu executar um sincronismo entre dois eixos através de um disco CAN. Então, eu sei que quando esse eixo estiver nessa posição, o outro eixo tem que estar nessa posição. E aí você vai fazendo a correlação de movimentação. Basicamente, você faz todo o movimento de sincronismo por aqui. Não engoli não, cara. Eu, como bom especialista em Excel, se você me dá todos esses dados aí, eu jogo isso no Excel, ploto esse gráfico e te devolvo exatamente como está aí. Bingo! Esse é o ponto. Uma ferramenta de engenharia integrada, ele tem que expandir o que você faz em ferramentas convencionais. Realmente, o Vitório está 100% correto. O Excel levanta um gráfico de função de uma forma muito simples. Ainda mais ele, que é o homem do dinheiro, falou de Excel, ele domina, que é uma beleza. Mas aqui, o Excel não teria condições de, por exemplo, de analisar essa função de sincronismo, esse movimento. Isso aqui vai ser um movimento na prática. Aliás, esse movimento está acontecendo aqui agora. Exatamente aqui eu tenho dois eixos sendo sincronizados, fazendo uma função de sincronismo. Então, o Excel não teria como, por exemplo, saber que para executar essa função de sincronismo, esse movimento, eu tenho que executar uma determinada aceleração, que eu estou comunicando numa rede X específica, que aquela rede tem uma velocidade de comunicação, que eventualmente eu posso estar ocasionando um torque na máquina que o meu sistema de acionamento ele não suporta. Então, uma ferramenta de engenharia integrada não é um gráfico Excel. Uma ferramenta de engenharia integrada, ela vai reutilizando os dados que você vai colocando no projeto, desde o momento da configuração básica, e vai usando esses dados aonde necessário. Aqui agora a gente está literalmente vendendo o peixe da função Motion Control, literalmente mostrando que um gráfico de Excel não levaria em consideração diversas condições mecânicas da máquina, coisa que uma ferramenta de engenharia integrada, como o Chapertal, levará em consideração, mas a gente pode expandir isso para toda e qualquer funcionalidade de automação. Toda e qualquer funcionalidade de automação vai explorar esse recurso de integrar os dados e facilitar a vida do usuário. O nosso compromisso aqui é 30% de economia. Se você não usar esses recursos, você não vai atingir 30% de economia.